gente, boa noite. Estamos aqui começando o programa, essa live Saúde da Alma. Como anda a sua saúde da alma? Como anda a saúde mental, emocional? Nós estamos aqui de 15 em 15 dias falando sobre temas tão importantes sobre saúde da alma que com certeza vão te ajudar, vão fazer você compreender todas as coisas que às vezes a gente não se liga e a gente fala, por que essas coisas acontecem na minha vida? E quando a gente é esclarecido, quando a gente tem, com quem conversar, quando a gente sabe que existe um caminho pra gente, tudo fica melhor. Meu boa noite para você que está aqui, começando comigo aqui no canal do YouTube. Sempre é uma alegria, um prazer. Enquanto o pessoal tá chegando aí para participar da live, você vai ter no finalzinho aqui um tempo que nós vamos orar, nós vamos colocar diante de Deus essas situações que às vezes não conseguimos resolver. E eu quero, com muita alegria hoje, falar sobre um tema muito importante. E hoje nós vamos vencer os estigmas. Sabe aquelas coisas que às vezes você fica marcado e passa anos e anos e anos, as pessoas sempre te enxergam daquela maneira, e não tô falando de coisas boas não, tô falando dos estigmas que são ruins e a gente carrega muitas vezes um peso, uma sentença, e isso nos prejudica na nossa vida. Então, enquanto o pessoal tá chegando aí, eu quero lembrar você que ainda não assinou aqui o canal, se inscreveu, é só se inscrever, colocar aí o sininho, dar o seu like, que isso é muito importante, que você vai nos ajudar a promover essa live, esse programa, para que a gente possa levar essa palavra para pessoas que precisam. Muitas pessoas não têm, às vezes, acesso, não vão a uma igreja ou não têm com quem conversar. Então, através dessa live, eu já tenho contado isso para vocês, que desde o início da pandemia, a gente faz, essa live, é uma célula que eu fazia antes, agora é live, e aqui nesse estúdio tão lindo, tão abençoado, eu estou com vocês trazendo um tema hoje que a gente vai se libertar, a gente vai vencer os estigmas, porque se ele é uma marca, nós vamos falar exatamente hoje, que é uma marca na vida de uma pessoa, e que essa marca muitas vezes se prolonga uma vida inteira, e ela não consegue se livrar. Eu quero também lembrar você, que eu estou na Renascer Vila Isabel, na Boulevard 28 de Setembro 258, às quintas-feiras, às 19h30 e domingo às 18 horas, na celebração da família. E se você quiser, aqui mesmo no canal, nós temos alguns temas muito importantes. Aqui já passamos, falando de depressão, de ansiedade, inclusive, doutora Ellen, que é uma psicóloga, ela já nos trouxe tantas informações importantes e outros temas que eu tenho certeza que você vai se identificar, e quem sabe você pode também estar ajudando uma pessoa que precisa, ou você mesmo que acompanha, que ajuda pessoas, ou que percebe que existem situações que a pessoa precisa de ajuda. Com certeza você vai aprender muitas coisas aqui e é uma grande bênção. Então, é só você aí se inscrever e me ajudar divulgando, encaminhando essa live para outras pessoas, para amigos. Aliás, pode fazer isso agora e a gente vai ter aqui ao vivo pessoas acompanhando essa live. E hoje falando sobre estigma. Vamos lá. Eu quero, como sempre, a gente começa com um versículo bíblico e a gente começa e a gente vai falar, claro, tudo aquilo que a gente vai falar são conhecimentos, são coisas que a gente vai aprendendo, mas a palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés e ela é luz para os nossos caminhos. Não adianta a gente entender sobre o tema, a gente perceber que isso existe na vida da gente, mas como é que eu faço para vencer? Como é que eu faço para superar? Como eu faço para ter essa área da minha vida que foi machucada, ou esse estigma que a gente vai falar aqui hoje, eu consiga vencer, superá-lo, para que não atrapalhe mais a minha vida, para que não me prejudique, para que eu também não carregue
essa marca na minha vida e me impeça de viver coisas tão maravilhosas que Deus reservou para cada um de nós. E eu tenho certeza que hoje, mais uma vez, o Senhor vai falar ao seu coração e nós vamos, entender melhor, e através da palavra de Deus nós vamos receber a cura, porque nós vamos orar no finalzinho e nós vamos colocar diante de Deus para que a gente possa vencer os estigmas. Amém? Então vamos para o versículo do dia, o versículo dessa noite, Gálatas 6:17. Você pode aqui acompanhar pela tela. Nós vamos falar sobre o que Paulo falou. E Paulo está falando aqui sobre uma marca. Mas a marca que Paulo está falando não é uma marca ruim. Ele fala assim: quanto ao mais, ninguém me moleste, ninguém me incomode, ninguém me perturbe, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Amém? Mais uma vez, quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Então, a gente está falando de estigma hoje, a gente está falando de marcas. Porque a palavra, ela vem tanto do grego quanto do latim, que significa uma marca, um sinal que acontecia, já lá no tempo antigo, onde as pessoas, quando elas tinham algum defeito, elas tinham algum sinal, alguma marca, enfim, alguma deficiência, era chamado de estigma. Essa vem a palavra de estigma, quer dizer marca, que também pode até a gente conhecer também como uma picada. Então, com o tempo, a palavra estigma não ficou só caracterizada por um defeito, por um sinal no corpo, um sinal de nascença, ou uma debilidade, vamos dizer, de uma pessoa. Mas o estigma passou a ser também uma questão moral. Porque mesmo na Grécia Antiga, quando as pessoas elas tinham uma marca, elas tinham um estigma, elas tinham esse sinal, elas eram rejeitadas. Havia um preconceito em cima disso. Não era só porque a pessoa tinha um sinal, tinha uma marca, tinha um defeito. Ela era rejeitada pela sociedade. E se a gente vai, no contexto de toda a história do povo hebreu, a gente sabe que haviam muitos estigmas, As mulheres eram estigmatizadas. As crianças, tanto que não eram nem contadas. A gente via os cegos, os aleijados, os paralíticos. A gente via também os leprosos que tinham que morar fora da cidade para não contaminar as pessoas, porque naquela época não existia a ciência, não existia os tratamentos que existem hoje. Então, levando hoje, para esse ponto do que é um estigma, é algo que marcou a nossa vida. E como eu disse, pode ser um aspecto físico, pode ser uma marca que você tenha, que você se olhe no espelho e você mesmo, se condena, você mesmo acaba tendo esse preconceito, porque esse preconceito existe, mesmo que ele não seja falado. Mas a gente percebe que quando a gente não está dentro do padrão que foi determinado, o que é determinado pelas épocas, o que acontece? Essa pessoa, ela vive esse estigma. E hoje, o estigma também é considerado qualquer marca diferencial, não somente no corpo de uma pessoa, mas também como rótulos. Ai, aquela pessoa é gorda, aquela pessoa é magra, aquela pessoa é baixa demais, ou aquela pessoa fala demais, aquela pessoa é estranha, é louca. Então o estigma passou a ser um rótulo para determinadas pessoas que, em determinados lugares, determinada sociedade, aquela pessoa não vai ser bem vista. Aquela pessoa não vai ser aceita. Ela não vai, vamos dizer assim, ter os mesmos direitos que uma pessoa que não tem um estigma, Então, pode-se rotular uma pessoa a partir de um defeito físico, como eu falei, a gordura ou a magreza, a cor da pele. A gente sabe o quanto isso é uma realidade. A gente vê até
a origem da pessoa. Vocês lembram quando aconteceu, né, toda a perseguição dos judeus, que havia um preconceito porque queriam exterminar com o povo judeu. E o judeu, ele, desde que Deus deu a ordem para eles fazerem e terem uma marca na sua vida, para que eles fossem conhecidos como filhos de Deus, essa marca foi reconhecida na época que Hitler mandou matar todos os judeus. Não importa aonde estivesse esse judeu, em qualquer parte do mundo, ele era reconhecido exatamente pela circuncisão, que era a marca que eles tinham no seu corpo, né? Os homens do sexo masculino, eles tinham ali na sua parte genital como se fosse, né, uma fimose, vamos dizer assim. E eles eram marcados, e essa era a circuncisão deles serem separados para serem filhos de Deus. E como eu disse, o estigma, ele pode ser, sim, alguma coisa boa, como foi no caso dos judeus, e como Paulo fala aqui: trago no meu corpo as marcas de Jesus. Não só porque ele era judeu, mas ele estava dizendo das marcas que ele tinha sofrido pelo evangelho. Pelas chibatas, pelos açoites, pelas prisões, por tudo que ele tinha sofrido na sua própria pele. Pelo preconceito que ele sofreu, porque antes dele se tornar um apóstolo, ele era um perseguidor dos cristãos. Ele fazia parte de um grupo religioso que eram os fariseus, que eram os mais radicais. E ele perseguiu, tanto que no apedrejamento de Estevão, que era um diácono, um cristão, ele participou, e as vestes de Estevão caíram nos seus pés. Só que Deus usou a vida desse homem para se tornar o maior apóstolo dos gentios. Só que quando existe aquela conversão e ele começa nas suas viagens missionárias, ele foi estigmatizado. E as pessoas tinham medo, achavam que Paulo estava tentando se passar, né, por cristão, não sendo, mas a verdade é que houve uma transformação. E quando Paulo fala: eu trago essa marca no meu corpo, é que hoje nós podemos mudar essa marca. Nós podemos tirar essa marca, esse rótulo de algo ruim na sua vida, ou pela cor da sua pele, ou por um defeito físico, ou por características até do seu próprio temperamento. Faz com que você seja conhecida, talvez até pela sua própria família. Olha que interessante. Nós vemos que Jesus, quando ele foi para Nazaré, a cidade que ele foi criado, ele nasceu em Belém, depois ele foi para Nazaré. Ali em Nazaré, as pessoas olhavam para Jesus como filho do carpinteiro, filho de José e filho de Maria. E até quando Jesus veio ao mundo, Maria não estava casada com José, ela estava noiva e de repente ela fica grávida. Será que ele era um filho bastardo? Jesus cresceu em Nazaré, talvez com esses olhares. E na cidade, ele foi estigmatizado. Ninguém aceitou Jesus como Messias, como filho de Deus. Eles olhavam para Jesus como o filho do carpinteiro. E quantas vezes isso acontece dentro da nossa própria casa? Quando você começa a ter uma vida com Deus, quando você começa, né? Você tem uma conversão de vida e as pessoas te enxergam com os seus defeitos, com os seus erros, com as suas fraquezas. Porque isso acontece. E aí, quando você quer falar das coisas de Deus, quando você quer, né, ministrar ou pregar mesmo para sua família, eles acabam olhando para você não como uma pessoa que teve uma transformação de vida. Tem pessoas que não têm realmente. Tem pessoas que começam a frequentar uma igreja, começam, enfim, dizer que é evangélico, mas não houve de fato uma transformação. E esse não foi o caso de Jesus. Jesus se manifestou ali quando ele abriu naquela sinagoga, Isaías 61,
aonde o Espírito de Deus está sobre mim. Eu vim para pregoar, trazer liberdade. E aí ele fala, esse dia está se cumprindo aqui agora. E o que eles fizeram? Eles queriam jogar Jesus daquele precipício, porque ele tinha o quê? Um estigma. Ele é filho de José, ele é filho de Maria? Não. Ele foi gerado por Maria, através do Espírito Santo. E ele era o Filho de Deus, ele era o Messias prometido. Mas ali naquele lugar, naquela cidade, Jesus tinha um estigma. E sabe o que aconteceu? Foi o único lugar que Jesus não fez milagre. Não porque ele não tinha poder para isso, mas porque as pessoas não acreditaram que ele era o Messias, o Filho de Deus. E falando um pouquinho mais sobre o estigma, a pessoa pode receber um estigma, ou ela mesma pode atribuir esse estigma. Quando ela fala assim, eu não sou capaz, eu não sou competente, eu sou uma pessoa limitada, eu sou uma pessoa que não fala bem, eu não sou uma pessoa que se expressa bem. E você, muitas vezes, se coloca essa marca, esse estigma, né? Nós temos um estudo feito por um sociólogo canadense, Erving Goffman, e ele efetuou várias pesquisas na linha da sociologia interpretativa e cultural. E ele, né, da Universidade de Chicago, ele observou que o desempenho dos papéis sociais dependia do modo como cada pessoa concebia a sua própria imagem e como ela pretendia mantê-la e apresentá-la para o mundo exterior. Então, através desses estudos, Goffman observa 3 tipos de estigma. E eu queria, assim, né, falar com vocês sobre esses 3 estigmas. Porque mesmo sendo estigma, sendo uma marca, sendo um rótulo, ele se diferencia. Qual o primeiro, né? Seria a abominação do corpo. Então, tem pessoas que elas abominam parte do seu corpo. Não apenas aquelas que têm um defeito, têm alguma parte do seu corpo defeituosa, ela tem vamos dizer, uma limitação, e isso gera um estigma, ela se enxerga dessa forma, ou não, mas ela é muitas vezes vista por essa abominação do corpo, onde as pessoas, por exemplo, têm aversão à pessoa que é de baixa estatura, uma pessoa que é anã, ou uma pessoa que é grande demais. Pensa, ela foge do padrão. Então, quando uma pessoa tem uma deformidade física, ela pode estar sofrendo um estigma, ou por ela mesma, ou por ela e outras pessoas. O segundo tipo, né, de estigma são culpas de caráter individual. E o que seria isso? Uma pessoa que tem uma fraqueza, uma pessoa que tem sempre aquela coisa de tudo é difícil, tudo é complicado, ou porque a pessoa é desonesta, a pessoa é mentirosa ou fofoqueira. Então, existem esses aspectos de estigmas que faz com que o caráter daquela pessoa se torne duvidoso. Então, ela é rotulada, ela é estigmatizada. E talvez no passado, no seu passado, nosso passado, alguma coisa pode ter acontecido nesse aspecto, mas que hoje nós somos novas criaturas. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Só que se eu não receber o perdão de Deus e eu não me perdoar, eu vou carregar esse estigma nessa segunda condição aqui, que são culpas de caráter individual. E a terceira, que são os estigmas tribais de raça, nação ou religião. Quantos lembram o que aconteceu, né, dia 11 de setembro, quando as 2 torres gêmeas foram, né, explodidas e houve toda aquela situação do terrorismo? O quanto as pessoas de ascendência, né, descendência árabe, passaram a ter o quê? Um estigma. Porque parecia que quem era da religião islâmica ou mesmo
um árabe, vamos dizer assim, sofria. Eu tenho um sobrenome árabe, meu marido é de família árabe, mas a família dele é de família cristã. E eu lembro que logo depois que a gente foi viajar, a gente ficava com medo, porque a gente vai muito para Israel, mas não era o caso seria mais Estados Unidos, e de repente esse sobrenome, Abude. Então, assim, olha o que um estigma pode gerar de preconceito, de pessoas serem apedrejadas. Acontecia isso na época de Jesus, pela lei. Uma mulher que era encontrada em adultério, ela era apedrejada. Uma mulher, eu vou falar da mulher do fluxo de sangue, se ela tocasse em alguém, aquela pessoa ficaria contaminada, ela seria apedrejada. Olha como o estigma pode destruir uma vida, destruir sonhos, destruir projetos, um futuro, por causa de algo que a pessoa, vamos dizer assim, ela cisma, ela tem aquele preconceito e ela rotula. E nós, sem percebermos, muitas vezes estamos rotulando pessoas. Será que você já não rotulou uma pessoa, por exemplo, que você viu na rua, mal vestido, talvez pedindo alguma coisa, e você confundiu essa pessoa com um assaltante? Isso já aconteceu comigo. Mas a gente sabe que existem muitas pessoas que estão na rua vendendo alguma coisa, ou estão, mal vestidas, mas elas não são pessoas desonestas. Mas olha como fica essa imagem, esse rótulo, esse estigma na nossa cabeça, e a gente começa a generalizar e sem perceber o quanto a outra pessoa que está sofrendo esse rótulo, o quanto ela sofre e ela não consegue chegar em lugares que ela precisa chegar. E aí nós vemos o quê? Categorias de pessoas estigmatizadas, gerando nos indivíduos o quê? Um sentimento de inferioridade. É muito difícil, talvez hoje, com tanta coisa que acontece, as pessoas têm um pouco mais de entendimento, mas qualquer pessoa que tenha uma deficiência, eu vejo até de pessoas que a gente acompanha, de que fala que assim, que pelo fato de ter um defeito físico não consegue estar em todos os lugares. Porque nem todos os lugares estão adequados para um deficiente. Uma pessoa que tem uma limitação. E ela se sente inferior por quê? Porque ela fica impossibilitada de fazer as coisas que as outras pessoas fazem. Mas ela é normal, ela tem apenas uma deficiência física. As pessoas geram esse preconceito e até maltratam pessoas que têm uma deformidade, que têm uma limitação, e como a gente falou aqui, de repente ela faz parte de um determinado grupo de pessoas que são estigmatizados, assim como Jesus foi. Pela sua família, pelo seu povo, pela cidade que ele tinha nascido, eles não creram em Jesus. E será que esse olhar também, aonde a gente tem estigmatizado pessoas, não tem também causado sofrimento para outras pessoas? Claro que a gente olha sempre na perspectiva da gente. E o outro? E o outro que tem essa marca, que vive, debaixo dessas limitações que o impede de viver uma vida feliz. E eu quero te dizer que isso produz muito sofrimento. O sofrimento, e aqui da inferioridade. O que existe também vergonha. Quantas pessoas tentam esconder a sua deficiência. Porque sabe que na hora que a pessoa vê que ela tem aquela deficiência, de alguma forma, como eu disse, se não for falada, a pessoa vai ter atitudes. E aquela pessoa já está tão machucada, tão sofrida por causa desse estigma, que ela não consegue. Então, às vezes, ela esconde. E olha, eu vou falar não só pela questão física, que a gente está falando um pouquinho mais,
mas uma pessoa que é desprovida de recurso financeiro. Ela acha que ela é uma pessoa pobre e ela não tem direito de viver certas coisas, de ter determinadas coisas, de estar em determinados lugares, de fazer coisas. Porque esse sentimento de vergonha, de inferioridade, a impede. Porque ela carrega um estigma. Ela carrega uma marca. E por mais que até as pessoas que a amam digam o contrário, ela percebe, porque não são todas as pessoas. As pessoas geralmente que nos amam, elas acabam nos cobrindo de amor e falando coisas boas pra gente. Mas isso não anula o fato de você, às vezes, se deparar com um estranho, com uma pessoa que vai te olhar torto. Ou até mesmo não vai te contratar para determinados tipos de trabalho. Hoje a gente vê muitas dessas barreiras caírem, mas não significa que hoje, na nossa sociedade, isso é algo bem resolvido. Não. Outra coisa, incapacidade. Porque se eu não tenho dinheiro, ou se eu tenho um defeito físico, ou se eu tenho vamos dizer assim, um limite de estudo, de inteligência, de cultura, de repente eu não vou poder fazer certas coisas. E você já pensou o quanto isso traz para a pessoa uma tristeza, traz um sofrimento, e ela vai carregando esse sentimento de culpa, né? Aqui, inferioridade, vergonha, incapacidade e medo também nas interações sociais. Então, tipo assim, eu não sou o perfil para esse determinado grupo. Porque esse grupo exige que a pessoa tenha um mínimo de qualificação. E a pessoa não vai se sentir qualificada para aquela posição, para aquele cargo. Eu falo isso até nós mulheres somos estigmatizadas. O nome é até complicado de falar, que enrola aqui. Nós somos marcadas. Por quê? Por que um homem e uma mulher que trabalham no mesmo setor têm a mesma responsabilidade e a mulher ganha menos? Porque nós vivemos ainda numa sociedade machista, onde a mulher sempre vai ser colocada como um ser inferior ao homem. Como eu disse, não é que todo mundo pense assim. Mas são coisas que precisam ser desconstruídas, começando por nós mesmos. Você mesmo tem que começar a quebrar esses preconceitos e achar que por uma aparência, que por, de repente, uma condição financeira, a pessoa é melhor ou pior, é capaz ou incapaz. Nós precisamos começar a falar sobre isso e quebrar. Porque como cristãos, nós precisamos amar todas as pessoas, porque Deus não faz acepção de pessoas. Aliás, Jesus andava com os estigmatizados. Jesus andava e entrava na casa do pecador. Jesus ia no lugar aonde ninguém queria. Jesus foi ali, no tanque de Betesda, no lugar onde havia todos os enfermos da época. E Jesus vai ali para curar um paralítico que há 38 anos esperava, porque de tempo em tempo aquelas águas se agitavam e o primeiro que entrava naquele tanque era curado. E aquele homem não tinha ninguém que o colocasse ali, porque todo mundo tinha necessidade. Mas Jesus olhou para essas marcas de frustrações, de inferioridade, de vergonha, de incapacidade que aquele paralítico tinha. E Jesus falou: você quer ser curado? E a resposta daquele paralítico foi: não tem ninguém que me coloque na água. Por quê? Porque na cabeça dele, a única forma de ser curado era que alguém colocasse ele naquele tanque. Mas Jesus estava ali, a cura estava diante daquele homem. E eu quero te dizer hoje, Jesus tem cura para você. Não importa aquilo que marcaram a sua vida. Às vezes você tem uma marca de um trauma. Não é algo físico aparente.
mas está aí na sua alma. Alguém que foi traído, alguém que sofreu uma violência, um abuso. São marcas que ficam que ninguém enxerga, mas você sabe que esse estigma está aí em você e você não se vê mais uma pessoa feliz, realizada, capaz. E hoje Jesus tem cura para você. Ele vai curar esse estigma, esse rótulo que colocaram em você ou que você mesmo se autorrotulou. E que hoje você pode sim viver não a marca de um sofrimento, de uma perda, a marca de um trauma, de uma dor, de um sofrimento, de um racismo, mas você vai viver a marca, porque Jesus foi para aquela cruz e ele sofreu, e a marca que ele nos dá é a marca do seu sangue, que purifica, que limpa todo o nosso passado, até de coisas erradas que a gente tenha praticado e que geraram esses estigmas. Para você entender que o Senhor hoje tem vida e vida em abundância para você. Então, como eu disse, Jesus foi estigmatizado, porque ele era o filho de José, era o filho de Maria, eles enxergavam ali como um carpinteiro e não como o Messias, o Filho de Deus. Outra pessoa, o próprio apóstolo Paulo, ele também foi estigmatizado, como eu disse, quando ele se converteu, os judeus ficaram com medo de Paulo porque ele tinha prendido e matado muitos cristãos. E olha só, quando a gente vive essa transformação de vida, essa conversão, as pessoas ficam assim, nos observando. Quero ver se ele vai continuar sendo a mesma pessoa. E no primeiro momento, as pessoas vão continuar nos olhando pelos nossos erros, pelas nossas fraquezas, pelos nossos pecados. Mas Jesus não te enxerga dessa forma. Jesus te perdoa do passado que você teve e ele te dá uma nova vida. Nós temos aqui também a mulher samaritana. Ela era estigmatizada por ter tido vários homens que não eram seus maridos. Naquela época, se hoje já a sociedade, já tem todo esse preconceito, imagine na época. Mas Jesus vai aonde? Vai naquele poço onde estava aquela mulher com estigmas de não ser uma mulher capaz de ter um marido. Era uma mulher carente, era uma mulher sofrida, era uma mulher rejeitada. A gente não sabe o histórico. O que levou essa mulher a viver daquela forma. Mas Jesus foi ali, aonde ela estava. E eu quero dizer, Jesus vai ao teu encontro. Do jeito que você está, como você está. E ele vai propor uma nova vida. Jesus pediu água para aquela mulher. E ela falou, olha, você é um judeu. Como que você está falando comigo? Olha só, os samaritanos, eles eram estigmatizados. Porque os judeus não aceitavam os samaritanos porque havia uma mistura entre eles. Até pela lei. Mas Jesus não estava olhando a família dela, se ela era uma samaritana ou não. Jesus estava olhando para o sofrimento daquela mulher e pelo desejo que ela queria. E ela talvez fosse ali em horários diferentes das outras mulheres, Quem assistiu The Chosen tem essa cena muito, muito linda, uma das cenas que eu gosto muito dessa série. E na história fala ali que ela estava ali porque ela não podia tirar a água nos outros horários que as mulheres iam tirar, porque ela era estigmatizada. Mas Jesus estava ali. E Jesus está no lugar aonde você sofre o preconceito, é rejeitado, aonde as pessoas não te aceitam do jeito que você é. E talvez você já até tenha tido uma transformação de vida, mas as pessoas continuam te olhando como olharam para Jesus. Quer exemplo maior do que esse? Se Jesus não pôde, vamos dizer assim, não é provar, mas ele não permitiu, Se no coração daquelas pessoas elas estavam tão endurecidas pela incredulidade que elas não tiveram condições de enxergar Jesus de uma outra maneira. E é o que acontece com as pessoas. Elas são tão incrédulas
que elas não conseguem enxergar que as pessoas, elas têm uma história, elas têm uma vida, e muitas não estão naquele lugar porque elas escolheram estar ali, porque a vida levou elas para aquela situação. Talvez alguns poderiam até ter aceitado, mas outros não tiveram opção. E é nisso que entra a nossa misericórdia. É nisso que entra o nosso amor cristão. Porque se Jesus não condena, vamos à quarta, Maria Madalena. Ela era estigmatizada por ter demônios. E Jesus libertou aquela mulher daqueles 7 demônios que faziam ela viver uma vida errada. E Jesus falou: aonde estão os teus acusadores? Vai e não peques mais. Isso é o que Jesus nos propõe, de nos dar uma nova vida. Nós esquecermos tudo o que aconteceu no nosso passado, as marcas inclusive, e continuarmos a nossa vida sem esses estigmas, tendo a certeza de uma coisa: Jesus nos perdoou. Jesus nos aceita da forma que nós somos. Amém? Nós temos a mulher do fluxo de sangue há 12 anos. Ela tinha uma hemorragia. E dentro da lei, a mulher, quando estava no seu período menstrual, ela não podia ir pro templo. Ela tinha que ficar o período na sua casa porque ela era considerada imunda. Olha o nome, imunda. É uma palavra pesada, né? E se ela tocasse em qualquer coisa, ficaria impuro, ficaria imundo. Mas aquela mulher, ela teve uma fé que ela disse: se ao menos eu tocar as vestes de Jesus, eu serei curada. Ela não tinha mais força, mas ela levantou. Ela foi e ela tocou em Jesus. E Jesus curou aquela mulher. Saiu o poder dele. Quantas pessoas estavam tocando em Jesus? Mas aquela mulher tocou Jesus de uma maneira diferente. E hoje você pode tocar em Jesus, dizendo: Senhor, eu não quero mais ser uma pessoa estigmatizada. Eu não quero ser uma pessoa rotulada pelo meu passado. Talvez você já tenha vencido, mas você continua se enxergando e pessoas te enxergam aquilo que era o teu velho homem. Hoje você vai dizer: chega, Senhor, eu não quero mais me sentir inferior, eu não quero ter mais vergonha, eu não quero mais me sentir tão humilhado, mas eu quero verdadeiramente ser curado. E essa marca, aonde as pessoas podem ver ou não, eu quero hoje ser liberta. E aquela mulher, ela foi curada do seu flagelo. Jesus liberou sobre ela o poder porque foi a fé. O que mudou? Tantas pessoas tocando em Jesus, tanto que os discípulos falaram: Jesus, tem tanta gente aqui te tocando, como você está falando que saiu o poder do Senhor? Ele falou: não, alguém me tocou de maneira diferente. E ele fala para aquela mulher: a tua fé te salvou. Vai, mulher, e livra de todo o teu mal. Amém? Então hoje você vai sair deste lugar onde você foi estigmatizado. Hoje você vai tirar esses rótulos que colocaram o que você mesmo colocou em você. E você vai quebrar isso em nome de Jesus. E o último exemplo que eu quero dar para vocês foi de Zaqueu. Zaqueu, ele era estigmatizado pelos judeus por ser desonesto. Ele era um coletor de impostos. E como judeu, ele usava, de desonestidade para tirar de pessoas o dinheiro para pagar o imposto. E ele era usado, contratado por Roma para fazer isso. Quantas injustiças Zaqueu cometeu? Mas o dia que ele soube que Jesus estava ali na sua cidade, ele foi, subiu numa árvore, porque ele era um homem de baixa estatura, e ali Jesus olhou para ele. Olha só, às vezes você pensa assim: poxa, eu sou tão pequeno, eu sou tão insignificante, eu não sou merecedor, como o Senhor vai olhar para mim? Eu quero dizer para você: Jesus está olhando para você. As pessoas podem não olhar para você,
Mas Jesus te olha com amor. E Jesus fala: Zaqueu, eu quero ir na sua casa. Jesus entra na casa de um pecador, de um ladrão, vamos dizer assim, se fosse a Lava Jato, né? Ele seria apesar que hoje a Lava Jato tá tão, desacreditada de tudo que aconteceu, seria alguém que hoje estaria fazendo coisas erradas, sendo um cristão. E a gente sabe que tem gente fazendo isso. Mas Jesus vai lá, entra na casa dele. E acontece algo no coração de Zaqueu. Ele se arrepende. Ele devolve tudo que ele roubou. E ele ainda dá mais para todos aqueles que ele prejudicou. O que é isso? É uma transformação de vida. O que é isso? É quando Jesus muda a história de uma pessoa. E eu quero dizer para você, nós estamos terminando aqui a live. Jesus tem transformação para você. Ou você olha para uma pessoa e fala assim: eu não consigo acreditar que aquela pessoa ela possa ser uma pessoa diferente do que ela é. Eu quero dizer para você, se você crer, você vai ver a glória de Deus. Se você acreditar que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que Ele pode sim mudar a história, queridos, querendo a gente ou não, acreditando a gente ou não, Jesus mudou a história do mundo. E ela é escrita antes de Cristo e depois de Cristo. Então, se Deus escreve uma história antes e depois, significa que o Senhor tem para você uma mudança de vida. E eu quero deixar um versículo que está em Gálatas 5, versículo 1. Eu quero te dizer que foi para a liberdade que Cristo te libertou. Olha só, Ele não só te libertou de algo que era ruim na sua vida, que já é maravilhoso, mas Jesus te libertou para você ter liberdade. Tem gente que fica livre de uma prisão, mas continua preso. É o que a gente fala, né? Aquela coisa ruim saiu dele, mas ele não saiu da coisa ruim, ou vice-versa. E às vezes a pessoa sai, ela fica livre, mas ela continua com o estigma de uma pessoa que fez coisas erradas e de repente ela volta a praticar novamente porque ela não se enxerga uma pessoa mais capaz de viver uma vida livre. Mas Jesus trouxe liberdade. Ele te libertou para você ser livre. Livre desses estigmas, livre desses rótulos, livre dessas malignidades, livre desse sofrimento, desses traumas, dessas vergonhas que você já sentiu, das humilhações e injustiças que foram praticadas contra você. Jesus pode hoje mudar a sua vida, porque foi para a liberdade que Ele te libertou. E sabe como Ele termina aqui? Para você não voltar a viver novamente debaixo de jugo. Então Jesus te tirou de prisões, Ele te deu liberdade para você ser livre e não olhar mais para as coisas velhas, porque tudo se fez novo. E Ele fala: não volte a colocar o jugo que colocaram sobre você. Não volte a sentir e se autoimpor esses estigmas, esses rótulos que vão fazer você novamente se tornar a pessoa triste, infeliz, traumatizada, cheia de vergonha, humilhada. Não, Ele te libertou. E hoje você vai dar um ponto final em todos os seus estigmas. Você vai vencer os seus estigmas, se apropriando da liberdade que Jesus Cristo te deu. Por isso Paulo falou: eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Eu não trago no meu corpo a marca dos estigmas que vocês estão colocando em mim. Se existe uma marca na minha vida, é a marca do sangue de Jesus. É a marca da bênção de Deus. É a marca de que se eu sofri mazelas, se eu fui perseguido injustamente, se eu fui açoitado, preso, tudo que fizeram comigo,
eu tenho orgulho de ter essas marcas, porque essa marca é a marca de Cristo na minha vida. Então, querido, se tiver que ter uma marca na sua vida, essa marca vai ser do sangue de Jesus, que te liberta, que te faz ser livre, e você vai esquecer tudo o que passou, porque o Senhor está fazendo coisas novas na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Nós vamos, nesse momento, colocar a nossa vida, o nosso coração, a nossa mente. Se você se lembrou de coisas que talvez na sua infância, na sua adolescência, em algum momento da sua vida, você foi estigmatizado, você recebeu um rótulo, você sofreu bullying. Até hoje as pessoas te chamam de um defeito que você tem. Ou quando você passa, as pessoas, tá lá tal pessoa. E fala o seu estigma. É impressionante, né? Que até quando a gente vai descrever uma pessoa, a gente fala, é aquele baixinho lá. É aquela gordinha lá. É aquele magrelo lá. Olha como a gente não percebe. Mas a gente olha e define a pessoa por vamos dizer assim, por uma aparência. Ou por coisas que aconteceram na vida dela e a gente acha que ela é isso. E eu quero dizer, as coisas velhas se passaram e tudo se faz novo, hoje, aqui e agora. E eu te convido a orar comigo, amém? Coloque a mão no seu coração e que você possa falar, Senhor, o Senhor conhece a minha vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, na Tua presença eu quero Te agradecer por esse tempo que pudemos falar sobre este assunto. Assunto que muitas vezes nós não temos coragem, temos vergonha, temos medo. São coisas que estão tão machucadas que nós temos medo que alguém toque, Senhor. Assim como aquela mulher do fluxo de sangue, ela venceu a sua fraqueza e ela foi até o Senhor para ser tocada, para viver a transformação, porque ela sabia que só o Senhor poderia tirá-la, não só daquela enfermidade, porque ela já tinha gasto todos os seus haveres e ela ia morrer, mas ela queria, Senhor, viver sem aquele estigma de ser uma pessoa imunda. Meu Deus, tira agora do coração de cada um aquele que se sente pequeno, aquele que se sente inferior, aquele que se sente envergonhado, humilhado, aqueles que têm aberto mão de viver uma vida digna porque aceitaram os rótulos. Eu quero quebrar agora em nome de Jesus todo estigma, todo rótulo que foi colocado, toda palavra contrária sobre a tua vida, por qualquer deficiência que você tenha, seja física, seja emocional, seja até mesmo espiritual. Que seja quebrado agora toda palavra que foi ouvida, toda humilhação e desprezo que você viveu e que isso causou muito sofrimento. Que você possa se esquecer dessas coisas. Que você receba o perdão do Senhor pelos erros do teu passado. E que você também se perdoe em nome de Jesus. Para que nunca mais ninguém coloque marcas na sua vida. Marcas de sofrimento, de rejeição, de dor. Mas que a marca de Jesus Cristo, o sangue dele, como Paulo tinha as marcas de Cristo, estas serão as tuas marcas. Serão marcas de vida, marcas de vitórias, marcas de realizações, aonde você vai saber que tudo se fez novo. E agora você vai, em nome de Jesus, se apropriar da liberdade que Cristo te libertou. E você não vai mais se colocar nessa posição. Você não vai mais aceitar esses rótulos. Mas você vai viver todas as promessas de Deus. Eu te abençoo e declaro você livre. Como Jesus falou, vai, a tua fé te salvou. Vai, a tua fé vai te salvar e vai te livrar desses estigmas, e você vai vencer, sabendo que o poder de Deus se aperfeiçoa no dia da tua fraqueza,
Porque quando você é fraco, quando eu sou fraco, nós somos fortes. Declare comigo: eu tudo posso naquele que me fortalece. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Olha, o tempo passou aqui muito rápido e eu quero mais uma vez falar para você que não se inscreveu aqui no canal, se inscreva, nos ajude a divulgar, né? A gente vai ter, né, pessoas que vão ser alcançadas, e esse canal é um instrumento de salvação, de cura, amém, para abençoar a vida de outras pessoas. Se você gostou, dá o seu like aí, tá? E me ajude a divulgar esse programa e outros que nós temos aqui no canal. É só você pesquisar aí, só colocar aí vídeos, né? Você vai ter vários programas. Você que chegou aqui agora, tá aqui a primeira vez, ou você que me acompanha quer lembrar de outros temas que foram falados aqui, é só entrar aí no canal e você vê direitinho. Encaminhe, mande para uma pessoa que você percebe que às vezes tem complexos, são pessoas estigmatizadas, rotuladas e que precisam ser libertas. Amém? Eu quero mais uma vez falar para você que as minhas redes sociais, o meu Instagram é @RosanaBud. Se você quiser mandar um direct para mim, tem pessoas que me enviam mensagens, eu fico muito feliz. Aqui também no chat você pode comentar como que foi essa live, se quer fazer algum comentário, né? Ou de repente dar até algumas ideias aí para outras lives. A gente recebe com muito carinho, com muito amor. Amém? Se você quiser também, nós temos o Instagram da igreja, tá? Renascer Vila Isabel. Nós temos também aqui no canal do YouTube. Você pode entrar, tem ministrações, tem cultos. Eu estou às quintas-feiras lá na Renascer Vila Isabel, na Boulevard 28 de Setembro 258. Quinta-feira é às 19h30 e domingo a celebração da família às 18 horas. Amém? Venha com a sua família. Nós temos a oportunidade de buscar a Deus. Não fique sozinho, não fique desigrejado, né? Se você é de outra igreja, se você precisa de ajuda, de aconselhamento, procure uma autoridade espiritual, procure um pastor, procure alguém da sua confiança, né? E às vezes a gente precisa sim de ajuda, sozinho a gente não consegue. A gente precisa de alguém que ore com a gente. Nós temos um grupo, né, de mulheres, um discipulado de mulheres que chama Mulheres Mais Que Vencedoras, Mulheres Mais Que Vê. Então eu quero aproveitar as mulheres que estão aqui. Se você quiser fazer parte de um grupo de Mulheres Mais Que Vê, pode mandar no meu direct ou aqui mesmo no chat. Você fala que você deseja, eu quero, tá? E eu também nós temos no WhatsApp um grupo que a gente sempre manda as mensagens, a gente divide algumas coisas, ele fica fechado e a gente também dá abertura para quem quiser fazer uma pergunta. Amém, queridos? Que Deus te abençoe. A próxima quarta-feira o Bispo Abud vai estar aqui, né, nesse estúdio, e ele faz o podcast Pode e Vai, que é uma grande bênção. E daqui 15 dias, acho que é 18 de outubro, eu vou estar aqui com vocês com mais um programa, e eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção. Um beijo no coração, fique na paz e olhe, guarde essa palavra no seu coração e nos acompanhe aqui. Que Deus te abençoe. Boa noite.